Hoje o podcast Calorão começa uma nova fase. Foram 24 episódios até hoje. Nós começamos em outubro de 2022, eu e Lu Crozara. A Lu é nutricionista, ela trabalha com uma visão integral do ser, então não somente alimento, mas o corpo, o movimento do corpo, o espírito. Ela trabalha também com uma visão da medicina ayurvédica, é uma nutricionista que eu admiro muito. E a Silvia é médica, ginecologista, conhecida por seus partos naturais, mas que é uma mulher muito inteligente, muito corajosa, que sempre enfrentou toda essa questão do parto natural, foi uma coisa muito difícil, e começou essa jornada também estudando sobre a menopausa, e foi aí que nossos caminhos se cruzaram. E a Lu me procurou em 2022 porque ela queria saber mais sobre o que ela estava sentindo naquela época. E quando ela me procurou, eu pensei, mas o que eu sei, o que eu aprendi como ginecologista, a minha formação, não é suficiente para ela. Porque o que eu aprendi que uma mulher que, como ela, tem um estilo de vida saudável, cuida da alimentação, cuida de atividade física, que medita, faz yoga, ela era tudo que eu sabia que, até então, que era necessário para passar bem pelo climatério, pela menopausa. Então, ela estava me pedindo ajuda naquele momento. E aí eu convidei a Lu para a gente criar conhecimento, para a gente ir atrás de informação e criar um novo conhecimento. E foi aí que a gente começou os podcasts, fazendo a tradução de 2 livros que na época não tinha para o português, e estamos aqui agora. Mas teve uma coisa também que ajudou a gente a aprofundar, que foram os nossos próprios sintomas, né? Conta um pouquinho dos seus. Em 2022, os meus sintomas, eu só sei hoje, assim, foi uma retrospectiva, porque eu tive minha primeira crise de ansiedade um pouco antes daquela época. E eu comecei a conviver com ansiedade, coisa que eu não conhecia, desânimo, o ganho de peso, a perda de músculo muito rápida, e tudo se justificava, eu achava justificativas, porque teve a pandemia, porque eu fiquei sedentária com a pandemia, eu fiquei estressada, então eu arrumava justificativas, e eu nunca pensei que no meio daquilo tudo eu estava vivendo mudanças hormonais. Comigo, só para contextualizar, assim, há 6 anos atrás, eu comecei a ter insônia muito forte, comecei a ter TPM, coisas que eram novas na minha vida que eu nunca tinha tido. E comecei principalmente a ter uma melancolia, uma tristeza enormes, que não se justificava, porque foi até antes da pandemia, né? Então, assim, eu falava assim, não, tem alguma coisa errada comigo. E eu tive, assim, isso aqui para ser medicada, para dormir, para depressão. E foi quando eu desconfiei, falei assim, não, isso aqui tem alguma coisa errada, porque, na verdade, eu menstruava regularmente. Eu fazia os meus exames de hormônio e eles estavam normais. Meu estrogênio estava tão alto na época que os médicos falavam assim, não, você está longe de entrar na menopausa. Só que, na verdade, a gente hoje sabe, depois com os estudos, né, e depois trocando as informações, que na perimenopausa a gente tem um aumento do estrogênio que faz esse strike emocional na gente, né? Hoje, já desde 2022, muita coisa mudou para mim. Hoje já tenho um cenário diferente, eu também tenho muitos sintomas. Mas o que mudou no podcast é que agora a gente vai trazer sempre uma mulher com uma história inspiradora, uma história de mulher madura, para estar aqui com a gente. Sim, porque é muito importante a gente saber e entender todos os sintomas que estão envolvidos aí nessa perimenopausa, que nem sempre é fácil de ser diagnosticado. Então vamos chamar a nossa convidada de hoje? Vamos. Ana Flávia. Oi! Bem-vinda! Obrigada pelo convite. Obrigada. Vamos sentar. Sua aguinha. Tem uma aguinha aqui para você. A Ana Flávia, gente, é minha professora de yoga há 5 anos. Então, foi assim que nossos caminhos se cruzaram. Eu conheci a Ana na primeira gestação dela. A gente conta, Ana, quantos anos tem isso? 15. Não acredito. 15 anos. 15 anos, a Ana entrou no meu consultório
gravidíssima, buscando um parto natural, né, respeitoso. E a gente viveu juntas a primeira gravidez, a segunda gravidez, primeiro e segundo nascimentos das filhas. Fui aluna de yoga da Ana também, por muito tempo. Foi né? alguns anos, Alguns né? anos. E a Ana também é paciente agora. Isso. E ela tem uma boa história de menopausa para contar pra gente. Tem. Precoce, né? Bem cedo. Cedo, isso. Como começou essa? Então, começou assim, ó, eu tava com 41 anos e eu comecei a perceber que eu tava muito diferente. E eu lembro quando eu cheguei lá no consultório da Silvia, eu tava tão brava, tão nervosa, e era algo que tava me estranhando, porque eu sempre fui calma, com a prática do yoga já há muitos anos, né, assim, e eu vi que tava alguma coisa muito estranha. Eu tava chorando muito também. E eu estava sem energia, sem assim, vontade de dar aula, que sempre foi algo que eu amei fazer, né? Uhum. E aí eu falei, tem alguma coisa estranha, e eu fui na Silvia e eu cheguei lá brava, nervosa. Foi a primeira vez assim que a gente foi fazer os exames e viu que tinha realmente tido uma queda de progesterona, né, na época. E você hoje está com quantos anos? Ana? 45. Tá. Então você já está nessa jornada aí. Tem uns 4 anos já. E você já menopausou? Eu tô assim nas oscilações mesmo do climatério, né? Ainda tô nessas ondas. Ainda tem menstruação? Ainda tem. Então Mas são 4 anos de perimenopausa. Né? Você tá há quantos anos na perimenopausa? 7. 7 anos. E eu estou há 6 anos na perimenopausa sem ainda ter Parado, né? finalizado a menopausa. Então quer dizer que é muito tempo, né? É muito tempo. E o que você conta pra gente seus passos aí ao longo desses anos? Então, no começo, o mais difícil para mim foi aceitar assim, essa chegada da menopausa, né? Porque eu muito nova e mudando muito meu corpo, meu estado mental, emocional, que mudou muito. Você falou que teve um ganho de peso, né? Tive. Eu comecei a engordar muito e me senti assim, feia, né? Comecei a me ver de um outro jeito. Parece que eu não me conhecia. Eu olhava no espelho e não me conhecia mais, assim. E aí a primeira coisa que eu fiz quando eu saí do seu consultório foi começar a fazer terapia. Porque eu vi que eu precisava, sabe? Aí voltei para terapia e isso me ajudou. E a reposição hormonal, que a gente começou na época só com progesterona, e foi o que me ajudou a me tirar daquele estado que eu estava, para me começar a me cuidar. Porque aí foi quando eu comecei a me cuidar, comecei a estudar, tentar ver o que eu podia fazer para me trazer mais equilíbrio. E você estava muito desvitalizada. Eu me lembro de ter visto você e ter achado você realmente diferente da Ana que eu conhecia, né? E depois eu vi também você voltando. Isso. Eu sinto que foi como um renascimento, assim, parece que eu me sentia sem vida, sem brilho. Foi até uma coisa que eu lembro que eu te falei no consultório, assim. Eu sentia que a vida tinha perdido o brilho, sabe? Era como se as coisas tivessem tudo meio sem sentido, assim. E aí eu fui resgatando esse brilho, né? A alegria de viver. Que eu acho que, assim, eu tava sem alegria, sabe? Sem brilho. E aí, aos poucos, eu fui resgatando isso. Né? E eu acho interessante esses sintomas todos que você conta, porque eles não são os sintomas mais óbvios do climatério. Eles são sintomas mais sutis, emocionais e que muitas mulheres não atribuem ao climatério. Então, assim, acho fundamental a gente falar sobre eles, porque o que a gente mais associa com pré-menopausa, com a menopausa, e a gente chama essa fase toda de climatério, são as ondas de calor. Você teve as ondas de calor? Eu tive. Eu tive o ano passado as ondas de calor junto com o insônia. Então vieram juntas, assim, porque era bem no meio da noite. Assim, eu acordava e dava as ondas de calor.
E aí foi onde eu percebi que às vezes algum outro hormônio, né, estava alterado também. A minha história é parecida também. Eu comecei com a insônia e os sintomas emocionais e depois veio o calorão. E o seu tá vindo agora, né, Silvia? É isso, é o passo a passo, né? Primeiro você teve outros sintomas. Se a gente for esperar a onda de calor para saber que nós estamos vivendo uma mudança hormonal, a gente vai sofrer muito tempo. Né? E aí você, então, fez a reposição hormonal e agora você disse que está um tempo, alguns meses sem. Você resolveu parar. Então, como é que foi? O que você fez? Então, assim, no começo foi muito bom a reposição e eu vi que me ajudou, né, como eu falei, mas depois eu estava engordando muito, inchando e minha pele estava tendo muitas reações também. Então eu resolvi fazer uma pausa e aí para isso eu tive que ter muita disciplina e eu vi que eu precisava mudar os meus hábitos. Então eu mudei assim o meu hábito de dormir, eu comecei a dormir mais cedo, então eu tô dormindo assim 9, 9h30. E alimentação também eu tive que mudar, porque tem muitos alimentos que antes eu podia comer que agora eu já não posso mais, que eu vejo que não digere bem, sabe, que não me faz bem. Então mudei a alimentação, estou nesse processo de adaptação, né? E aumentei o tanto de atividade física, porque aí foi onde eu tive que começar a musculação, que eu lembro quando você me falou a primeira vez, eu falei, nossa, eu tinha assim um receio de fazer para não ficar com o corpo tão rígido. E aí, à medida que eu fui entendendo que era preciso a musculação, né? E foi a partir de um podcast que vocês fizeram sobre o músculo, a importância do músculo, né, na menopausa, dos estudos, aí me estimulou e eu comecei a fazer musculação. E a musculação fez total diferença. Que bom. Porque melhorou meu metabolismo. Aí, assim, eu comecei a emagrecer também de novo, né? Voltar no meu peso normal. Sim. E aí, a prática do yoga também, que é o que mais eu vejo que me ajuda assim, a equilibrar a mente, né? E trazer... O yoga, eu vejo que ajuda a passar por essas flutuações. É assim, ó. Ou você leva um caldo da onda... ou você aprende a surfar na onda. Gostei da sua analogia. E aí me ajuda, né? E eu acho que isso representa muito a história que a gente não tem só uma coisa para fazer na menopausa, né? A gente tem a terapia hormonal, a gente tem a yoga, a gente tem a nutrição, a gente tem que acessar todos os instrumentos para a gente ter essa resolução. E que mesmo assim vai ser uma resolução que a gente sempre discute isso, né, Silvia? A gente nunca vai ser como antes. Sim. Então é a gente encontrar esse novo ser, nessa nova fase, usando todos esses instrumentos. Essas ferramentas, Sim. né? E é tão pessoal, né? Cada mulher tem que descobrir, né? Como que faz para esse equilíbrio. É pessoal e individual, porque o que vai funcionar para uma talvez não funcione para outra. E a gente estava conversando mais cedo que a geração das nossas mães viveu isso meio escondido, meio com vergonha de falar. Então, sem informação, sem possibilidade de receber ajuda, entendendo que só tinha as ondas de calor e às vezes até lidava com as ondas de calor, mas não entendia que todo o resto, as dificuldades da vida, né, também estavam associadas ao climatério. E aí, que legal, a gente pode falar à vontade, a gente tá vivendo uma fase em que a gente não precisa esconder mais, né? Muito pelo E você contrário. sabe que eu tenho uma experiência que a minha mãe, com 40 anos, ela entrou na menopausa. Na época não tinha recurso, não tinha isso, né? As mulheres não conversavam a respeito, era tudo muito escondido. E minha mãe foi diagnosticada com depressão, né, na mesma fase que ela entrou na menopausa. Então, ela foi tratada para depressão e não foi tratada para menopausa. A gente vê muitas mulheres ainda hoje sendo tratadas com depressão, sendo tratadas com fibromialgia, dores no corpo e assim vai, mas que seria uma questão que resolveria com a terapia hormonal. Não. E os profissionais de saúde ainda não estão a par disso. Então, seria muito legal se a gente trabalhasse em conjunto, né? Se a gente pudesse trabalhar junto com o psiquiatra, porque nós vamos ter uma chance de sucesso maior ao tratamento se a gente alia, né, a reposição hormonal com o tratamento psiquiátrico. E aos pouquinhos pode deixar a medicação psiquiátrica.
Então, a gente tem que... As mulheres estão pressionando muito para que essa informação chegue aos profissionais de saúde. Sim. E eu, como profissional de saúde, sei que é difícil. A gente tem que ir atrás. A gente tem que saber, a gente tem que se informar. Vamos pensar que a gente vai passar 3 décadas, 4 décadas na menopausa. É muito importante a gente ter esse entendimento, porque eu acho que quanto mais entendimento a gente tem, menos medo a gente tem dessa fase, né? Então, eu acho isso super importante. Agora, eu queria fazer uma pergunta aqui, que a gente falou muito da insônia. Eu acho que a insônia é uma das coisas que me pegou, é uma coisa que reflete no aumento de peso, reflete na ansiedade. E a gente conversando antes, você falou sobre a sua disciplina. Conta um pouquinho pra gente como que foi esse processo para que você ajudou na sua insônia. Então, a questão é que, assim, quando a gente mantém uma rotina estável, né, tanto assim no que a gente alimenta, no horário de acordar, o horário de dormir, porque o bom mesmo é a gente acordar bem cedo com o sol nascendo, né, e dormir também muito cedo, 9 horas, assim, já é para começar a acalmar para dormir, né. E eu percebi que à medida que eu fui dormindo mais cedo e acordando mais cedo, o meu sono melhorou muito, assim, eu comecei a dormir bem melhor. E também não comer antes de dormir, né? Comer mais cedo. Então, assim, e se eu altero a minha disciplina, assim, dos meus horários, da alimentação, isso interfere no meu sono, na E qualidade. o tanto que beber bebida alcoólica é o fim, né? Sair à noite, né? A bebida alcoólica, tudo que altera muito, assim, essa ordem da nossa disciplina, ela vai alterar também o nosso estado, né? Assim, vai alterar o sono, vai alterar o emocional, né? E eu vejo, assim, que quanto mais disciplina e eu consigo manter na minha vida, com as minhas práticas pessoais, maior o meu equilíbrio. O meu equilíbrio físico, mental, espiritual. Sim, eu tive que mudar muita coisa no meu estilo de vida. Você também, Silvia? Eu percebo que eu oscilo, e quando eu estou numa fase em que eu deixo de lado a atividade física porque eu estou trabalhando muito, os meus filhos exigem muito de mim, são muitos cuidados, e aí eu deixo um pouquinho de lado a atividade física, aí eu volto a ter insônia e volto a ter ondas de calor. Então, esses dias eu estava conversando com uma paciente, falando para ela que eu tenho ondas de calor. Aí eu pensei assim, mas você veio consultar comigo e eu tenho onda de calor, você não está se perguntando se eu estou fazendo alguma coisa errada? Então, é porque a gente não volta. A reposição hormonal não é fórmula mágica. A gente não tira tudo e volta a ser o que a gente era ali com 30 anos, né? Sempre tem que ter estratégia. E eu sei, se eu desvio da minha estratégia, eu vou pagar um preço. Sim. Então, é que a gente tem muita resistência. A gente tem a resistência em aceitar que agora a gente tem certos limites. Para comer, a comida é uma coisa que, por exemplo, certas comidas vão te causar intolerância. É muito comum. 40% das intolerâncias aparecem nessa fase da perimenopausa. E outra coisa, a gente tem que ter tolerância com tudo, inclusive com as nossas oscilações, porque eu estou numa fase que eu estou querendo aceitar e me aceitar. Se acolher, né? Me acolher e, por que não, sentar com as amigas e tomar um vinho, mesmo que eu passe a noite em claro depois. Então, tá tudo certo, desde que eu saiba o que eu estou vivendo, para não mergulhar nessa tristeza tão grande de não me reconhecer mais, não saber o que está acontecendo comigo. Então, é muito legal. Eu sei o que está acontecendo comigo e eu sei lidar. Eu sei o que eu tenho que fazer. Eu sei o que eu tenho que fazer. É uma riqueza muito grande. Eu acho que essa é a finalidade da gente estar aqui. Não é a gente querer que todo mundo seja igual, mas cada um se encontrar no seu caminho. E eu vejo, assim, pelo menos eu tenho aprendido muito, que essa é uma fase que a gente está se redescobrindo, né? E é uma fase, assim, que a gente pode se dar o amor que a gente merece, mas a gente tem que se nutrir com esse amor, né? Se acolher essas oscilações também. E principalmente, assim, respeitar os nossos limites, sabe? Eu aprendi muito, assim, eu vejo que eu venho amadurecendo muito depois que eu entrei no climatério, porque eu aprendi a respeitar os meus limites. Dizer não, né? Fazer o que realmente me nutre, o que realmente importa. Então, eu tenho ficado feliz com essa nova fase também, sabe?
E eu acho que a ideia é essa, né? Da gente contar as nossas histórias, das nossas convidadas, para inspirar justamente a ser feliz nessa nova fase. Isso. Não é? E a gente vai ter uma parte prática, né, Silvia? Vamos. Porque a gente está hoje trazendo a sua experiência que, além da reposição hormonal, você utilizou de outras estratégias, né? Sim. Então vamos lá. E a gente vai mostrar, a Ana vai mostrar para a gente asanas, né, que são posturas de yoga que podem ajudar acho que no calorão mais, né, que a gente falou um pouco mais do calorão, e as respirações que vão ajudar também nesse sintoma no calorão, que não são todas que tem. E eu vou mostrar para vocês também a alimentação que pode estar ajudando com esse sintoma especificamente e com outros. Vamos lá. Então eu vou ensinar um pranayama, que é uma técnica respiratória para resfriar o corpo, que é para ajudar a ultrapassar esses calorões que vêm com o climatério. Então, essa é uma técnica que resfria o corpo e também ela acalma a mente. Quando a mente estiver muito agitada, né? Acalma a mente. Então, é assim, ó, a gente vai fazer um U com a língua. Então, coloca a língua para fora e faz uma canoinha com a língua. Então, é assim, ó. E aí, com essa canoinha, nós vamos inspirar pela língua, depois vamos fechar a boca e exalar pela narina, tá? Então, eu vou fazer para vocês verem. Ó, aciona a língua. E exala pelas narinas. Vou fazer mais uma vez. Então, é importante, quando você for inspirar, procura fazer uma inspiração lenta pela língua, sabe? Igual quando chupa o canudinho, você vai estar chupando o canudinho é a sua língua. Então, você vai puxar todo o ar pelo canudinho e depois vai exalar pelas narinas. Então, vamos lá. Ó. E no final da exalação você relaxa os lábios, traz um sorriso, para relaxar também, soltar as tensões. Então esse é o pranayama de resfriamento do corpo. Ana, peraí, gente. Venham. Resolvemos vir. Porque tem um problema. Eu não faço, eu só faço assim. Você também não. Então tem as duas, ainda bem, ó, é bom que a gente pode ensinar uma outra forma de estar fazendo para quem não consegue fazer esse U com a língua, né? Tem um outro jeito, que é assim, vocês vão colocar a língua nos dentes, assim, ó. Isso, e aí vamos lá, vamos inspirar pela boca. E aí fecha os lábios e exala lentamente pelas narinas. Isso, vamos mais uma vez. Inspira profundamente pela boca, retém um pouquinho o ar, fecha os lábios e solta o ar pelas narinas suavemente. Isso, relaxa os lábios, relaxa. Assim fica mais Isso, agora funcionou. Eu tava triste porque eu não ia fazer nunca. E a ideia é fazer quantas respirações? Olha, a ideia é fazer pelo menos 10 vezes, 10 ciclos, e aí o corpo resfria. E é impressionante, sabe? Assim, já teve uma vez que eu acordei no meio da noite com calorão, assim, e eu fiz, e em 5 respirações que eu fiz, passou. A onda passou, e aí eu já acalmei e consegui dormir de novo. Perfeito, vou testar. Você pode fazer deitado ou tem que sentar? Não, sentado. E aí, quem não consegue sentar assim com a perna cruzada, pode ser na cadeira, né? Mas o importante é manter a coluna ereta. A coluna tá ereta. Quando eu acordo com calor, eu já arranco a coberta. Às vezes eu saco o controle remoto do ar-condicionado. Agora você vai poder. Eu posso, porque às vezes não vai espantar o sono, né? Isso. Se eu acalmar a mente. Isso. E fazer a porque a questão é que quando a gente exala o ar suavemente e vai resfriando o corpo, acalma a mente. E aí ajuda a voltar a dormir também, né?
E esse estado que às vezes a gente fica de agitação mental quando vem a onda de calor, a primeira coisa é uma reação interna, né? Que a gente quer que passe logo. Então, com a respiração, a gente consegue controlar essa oscilação mental. E aí a gente acalma a nossa mente. O estado emocional se acalma. Ai, que perfeito. Obrigada. De nada. Que é a postura da rainha ou postura da vela, que é uma postura invertida. Então, nós vamos fazer ela no chão, deitada. Essa é importante, o encaixe aqui dos ombros, das escápulas. Então, ó, quando vai deitar, não despenca, né? É importante a gente tomar cuidado com a nossa coluna. Coloca os cotovelos, desenrola a coluna. E nós vamos aqui, ó, elevar os pés, leva atrás da cabeça, posiciona as mãos aqui na lombar. Se o seu cotovelo estiver aberto, você fecha os cotovelos, leva uma perna, leva a outra perna. O queixo aqui, ó, ele não pode ficar grudado no peito. Então, procura erguer o queixo, contrair as suas pernas e sustentar, alongando aqui a respiração, uma inspiração profunda. Para descer, flexiona as pernas e desenrola a coluna. Vira aqui de lado e volta. Então, essa postura é a postura que mais traz benefícios hormonais. Ela ajuda a equilibrar os hormônios. Mas é uma postura assim que é indicada você ter um auxílio para estar aprendendo ela, e depois o recomendado é ficar 5 minutos na postura. Então é um tempo longo para que possa melhorar a circulação na cabeça, e isso vai fazer com que ative também a produção de hormônios. Então essa é uma postura muito recomendada para quem está nessa fase do climatério e da menopausa. A gente montou aqui uma mesa para a gente falar um pouquinho da alimentação, como que ela pode impactar para diminuir os calorões. Porque a gente, às vezes, mesmo fazendo terapia hormonal com estrogênio, que deveria acabar com os calorões, às vezes não acaba, que é meu caso. Por exemplo, eu uso a terapia, mas continuo tendo o calorão. E tem algumas coisas que a gente pode fazer, além da terapia, que é a fitoterapia, que é a alimentação, que vai ajudar. Mas, falando em calorão, por que a gente tem esse calorão? Qual que é a explicação fisiológica, Silvia, para esse calorão? A gente tem uma redução na nossa produção hormonal, os nossos hormônios femininos, o estradiol e a progesterona. E a gente tem receptores cerebrais para esses hormônios. O hipotálamo é a região do nosso cérebro que controla a nossa reação às mudanças de temperatura, como se fosse o nosso termostato interno. E ele fica desregulado. Então, ele fica muito sensível a pequenas variações de temperatura. A gente, então, vive uma pequena mudança de temperatura e ele interpreta como uma grande mudança. Então, aumenta um pouco a temperatura à noite, por exemplo. Ele interpreta que foi um grande aumento. Aí vem todas as reações. Por isso que tira, põe coberta. Isso. E aí quando cai, por isso que vê os calafrios, aí cai um pouco a temperatura, o calafrio, né? Então é tudo muito exacerbado. Então, a gente sabe que o álcool, o café, o chá quente, tudo isso exacerba. Por exemplo, eu gosto muito de café. Eu tomo café de manhã e eu transpiro. Feliz, né? Feliz. Eu tirei o café da tarde, mas o da manhã tá lá mesmo eu transpirando. Então, a opção que a gente tem para o chá quente seria um chá gelado. Tá? E esse aqui, especificamente... Eu vou colocar pra gente, posso? Vamos servir. Eu fiz de erva cidreira, que aqui a gente está em Minas. Em Minas, a erva cidreira é esse capim aqui. E aí eu bato ele
E fiz também com artemisia, que é uma erva que ajuda muito na regulação hormonal. Então eu misturei os dois. A gente toma e no meu copinho, já que eu tô agora encalorada, eu vou colocar também uma tintura de folha de amoreira. Você usa, né? Folha de amoreira. Te ajuda no calorão? Me ajuda muito. Então, a gente pode aqui, então, fazer um chá e pingar aqui, já que aqui a Ana já está acostumada. A gente vai pôr aqui umas 10 gotinhas. Tá. Na minha também. Você ainda não precisa, né? Precisa. Eu tô numa fase estável, tô numa fase bem tranquila. Usa o chá, que é feito em infusão, ele é fervido e depois gelado, tá? Então, assim, tem que sempre fazer... Ai, gente, a gente é muito chique, né? O brinde. Bom, vamos explicar aqui, né? O que a gente tem? É muito refrescante. É muito refrescante, não é? Muito. Uma delícia. Ele não está adoçado, é preferível que não esteja, e a gente vai acostumando também, né, a tomar sem adoçar, e eu acho que é uma coisa importante também, já que a gente tem essa tendência a ganho de peso também, né, nessa fase. Então é importante ir tirando o açúcar. Mas eu separei aqui para mostrar coisas, manejos simples que a gente pode fazer no nosso dia a dia para melhorar esse impacto, né, do calorão. Primeiro que a gente tem que evitar álcool, café, chá quente, a gente tem que saber quais são nossos gatilhos e tem que comer leve, fresco e às vezes não dá para comer nem comida quente, dependendo da situação, né? Então eu escolhi uma salada onde a alface é bem refrescante, leve e hidratante. Então a gente pode fazer uma salada de alface com pepino, que também é muito rico em complexo B, que dá essa energia. Ele também é magrinho e é refrescante, água, né? Muita água. Então, a gente coloca aqui o pepino. Uma coisa que aqui tá tudo pronto na mão e facilita fazer. Na nossa casa, se eu não tiver tudo na mão, eu não vou fazer. Então, eu tenho que ter o dia da semana também que eu vou deixar tudo na geladeira meio pronto. Sim. Porque a vida é corrida. E às vezes a fome vem e se não tiver tudo ali, eu tiro da vasilhinha e coloco e faço, eu vou querer uma coisa muito mais prática, tipo pedir um iFood. Logística é tudo. Logística é tudo nessa fase. A gente tem que, pelo menos, tirar uma horinha na semana para organizar o que você vai comer. E óbvio, eu tô colocando aqui, vocês vão ter a lista aqui dos ingredientes, mas não importa, se tiver só metade disso, já vai ajudar, né? Então, eu tô querendo mostrar para vocês tudo. Isso aqui é um brócolis, tá? Então, por que o brócolis? Porque o brócolis, ele tem uma substância que chama indol 3-carbinol, que ajuda a eliminar excesso de estrogênio, para quem tem aquela predominância estrogênica. Agora, para quem não tem, ele é maravilhoso de toda maneira, porque ele detoxifica. Então, vamos colocar aqui um brócolis. A couve-flor resolve também. Não, e é tanto nutriente no brócolis, né? É muito nutriente. E fibra, né? Riqueza. Que é muito importante. Nessa fase, a gente tem que ter um intestino que está funcionando muito bem. Isso aqui é broto de alfafa, não sei se todo mundo conhece, mas ela tem uma ação estrogênica muito interessante. Você faz na sua casa? Você sabe que eu já fiz. Nesse momento eu não tenho feito, não. Mas não é difícil de fazer, não. No sacolão. Ah, tá. Então, broto de alfafa, que ele é muito rico em fibra, complexo B, mas interessantemente também tem essa ação estrogênica. Abacate, mas você pode colocar também melão, que é mais hidratante, mas o abacate é muito rico em magnésio e em vitamina E, que para quem está nesses altos e baixos de hormônio é maravilhoso para regular, tá? E ele dá uma saciedade, né? Então o abacate é interessante, que ele dá saciedade, diminui os picos de glicose, né? Que são mais frequentes nessa fase da vida. Isso foi... pico de glicose foi algo que eu comecei a ter muito. E aí foi onde eu tive que mudar a alimentação. E fazer músculo diminui também. Diminui. Agora, isso aqui, gente, é fundamental e eu acho que todo mundo, nesse momento de perimenopausa, tem que usar as sementes, tá? Então, aqui eu tenho a semente de girassol, de abóbora, de gergelim e de linhaça. Existe até os ciclos da semente que já estão comprovados. Então, por exemplo, se você ainda menstrua e tem noção aí do seu ciclo, ainda está na perimenopausa e menstruando, da sua menstruação até a ovulação, que você conta aí uns 12 dias, você vai usar a de linhaça e a de abóbora, que vai estimular aí o estrogênio.
Depois da ovulação até a próxima menstruação, você vai usar de gergelim e a de girassol, que vai estimular a progesterona. Então, se você não sabe e não menstrua, que nem eu agora, eu ponho as 4. E dá tudo certo depois. Que é assim, se você é virginiana, você faz uma semente para cada fase. Virginiana. Se você é sagitariana, joga tudo e reza. E vai dar tudo certo. Não, e funciona, porque de todo jeito, além de dar estabilidade hormonal, ela vai te dar fibra, magnésio, zinco, tudo. Para melhorar um pouco a questão da proteína, eu coloquei aqui um queijo mais leve, que é um queijo de cabra. Tá aqui. Lu, também se você é sagitariana, acha uma virginiana para trabalhar junto. Pra trabalhar junto. Muito bom. É bom que dá o complemento. Né? Ai. E para finalizar, folhinhas de hortelã, que é sempre super refrescante, né? Para quando a gente está nesse calorão. E eu tô com a mão toda suja, mas tudo bem, mas eu quero mostrar para vocês o tanto que ficou lindo. Ai, tem florzinha. Essas florzinhas a gente come, tá? Só para ficar chique. E eu sempre gosto de colocar flores. Ai, que lindo. Gente. Que já nutre pela beleza. Nutre pela beleza. A beleza já traz assim um... Ai, ficou lindo, gente. Nossa. Ficou chique. Que lindo. E o molho, vai pôr? Ah, vamos pôr. Deixa eu enxugar aqui. Minha mão. Nossa. E esse aqui é o molho pesto, que eu sempre gosto de fazer, que é você bate as ervas que você tiver aí no seu jardim. Esse aqui foi manjericão. E vamos lá, agora é só saborear. Já chegou a hora do almoço aqui, a gente já tá com Ai, que lindo. prato. Ficou muito bonito. Maravilhoso. Dá água na boca, né? Ai, mas é tão lindo, né? Eu acho que a gente tem que também fazer coisas bonitas pra gente, não é? Eu sempre sou a favor. Eu sinto isso, que quando a gente faz, e até esse processo de fazer, né? Quando a gente faz algo que é bonito, ele já nutre, ele já começa a nutrir antes da gente comer, né? Já traz essa... E esse ciclo da menopausa quer dizer que também a gente tem que cuidar melhor da gente, né? Cuidar com carinho, acolher. Ai, tem uma outra coisa que você trouxe pra gente que eu vou mostrar aqui. Ah, bom. Esse era do backstage aqui, né? Dos bastidores. Mas é um bolo maravilhoso que a gente comeu aqui de lanchinho e aí a gente vai deixar a receita aqui. A gente vai deixar a receita. É um bolo de banana com aveia e passas. Não vai nem açúcar. Aí eu vou mostrar o outro lado que a gente já comeu. Quase não sobra pra mostrar. Agora sim, ó. Quem tá vê chique, pensa que tá cheia. Muito bem, espero que vocês gostem. Não durma após meia-noite. Não durma após meia-noite, mas a gente estava pensando aqui que deveria ser um pouquinho mais cedo, né? Porque pela Ayurveda, assim, 10 horas a gente já até deveria estar na cama. Essa segunda aqui. Agora a gente tem cola, né? Agora a gente tem cola, tá? Muito melhor, porque a mulher na menopausa é difícil a gente gravar. Então, não esconda as suas vulnerabilidades. Assim, converse sobre as suas fraquezas e principalmente sobre essas questões da menopausa, que é o que a gente está fazendo aqui. E descubra os seus limites, aceite os seus limites. Tudo, né? Tudo, porque a gente tinha pensado no começo no exercício, mas é tudo, gente. É o limite da alimentação, é o limite da balada, é o limite, né? Do tanto que tem que trabalhar, do tanto que faz projeto novo, do tanto que tem que ter paciência com filho, com marido, né? Companheiro. Então, a gente olhar esses limites, né? Aprenda a dizer não, é importante, que tem a ver com essa coisa do limite, né? E encontre as amigas. Encontre as amigas.